Vamos imaginar a seguinte situação: você tem uma amiga, tá aí, tá? E o que acontece? Ela te diz: estou precisando aprender inglês. Ela diz que vai fazer um cursinho de inglês. Aí, algumas semanas depois você a encontra na rua e pergunta, né? E aí, tá gostando do curso, tal, né? E ela vira para você e diz o quê? Olha, eu tô adorando, eu adoro minha maldição de inglês. Aí você fica parado. Peraí, eu perguntei sobre o curso de inglês. Ela diz que adora a maldição de inglês, né? O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Sei lá, talvez o curso seja tão ruim que tenha sido, né? Tá sendo uma verdadeira maldição para ela, né? Daí que você faz, né? Você disfarça, tudo bem, tá? Você sabe, com louco a gente não discute, né? Legal, tá, e dá o fora, né? E vai embora. Bem, o que aconteceu aí, na verdade, né? Foi o quê? Erro de pronúncia, né? Então é isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre erros de pronúncia em inglês. Mas nós vamos analisar hoje um erro que é bastante comum, olha que nós cometemos, nós brasileiros, eu digo, né? Cometemos assim muito e eu ouço com muita frequência. Mas antes da gente começar o assunto de hoje, eu tenho uma surpresa legal para você. A partir de hoje, eu estou liberando o acesso grátis ao meu mini curso chamado Como Melhorar a Pronúncia do Inglês em 500% e em apenas 4 dias. Olha, é um curso online que você pode fazer da sua casa ou de qualquer outro lugar, que eu habitualmente cobro R$ 80, mas agora eu estou disponibilizando gratuitamente por um breve período de tempo. E ele é específico sobre a pronúncia do inglês. Daí agora você pode estar se perguntando, mas por que a pronúncia? Olha, se você realmente quiser falar e entender o inglês, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Aprender a pronúncia. Não dá para falar um idioma nem entender se você não souber a pronúncia. Nesse curso eu aplico uma abordagem de linguística aplicada e ensino como você pode aprender a pronúncia no inglês, mesmo que partindo do zero, e atingir uma eficiência de 500% maior do que qualquer outro método. A gente começa as aulas assim, com um som específico da língua inglesa, que pode ser um problema para nós brasileiros. E aí a gente analisa como os nativos realmente pronunciam esse som, usando, por exemplo, né, um trecho de um filme. E aí você vai assistir às aulas, fazer as suas anotações e em seguida você vai praticar, mas falando, não é só teoria não. Você senta lá na frente do seu computador ou celular e vai praticar o speaking, que é falar, e o listening, que é ouvir, tá ok? E olha, nesse ponto eu dediquei muito tempo e esforço e preparei mais de 60 exercícios de áudio e mais de 100 minutos de aulas. Agora me diz, quer participar do meu curso? Então, faz o seguinte, aí embaixo tem uma seção chamada Mostrar Mais, você encontra o link para você se inscrever. Tá? Mas anda logo, porque o curso só vai estar disponível por uma janela de tempo. Depois disso, ela vai se fechar e o curso volta aos R$ 80. Bem, felizmente a sua amiga não está louca, tá? Ela foi fazer a matrícula, ok, mas na hora de falar, eu adoro, né, o curso de inglês, ela acabou cometendo um erro de pronúncia, que é um erro, como eu disse, bastante comum. Então você não precisa mais evitá-la. Ela não está louca, pode responder as chamadas dela, ok? Quando ela vê lá, né? Pode voltar a colocar o nome dela, não coloca mais lá, minha amiga louca, tira o louco agora, tá? Você pode atender. Então, o que aconteceu é que ela errou a pronúncia. Bem, por que ela errou a pronúncia nesse caso? Porque inglês, a língua inglesa, assim, de uma forma geral, é uma língua que monossilábica, ou seja, as palavras tendem a ser pequenas. E quando você erra o som de uma sílaba, de um som de uma palavra, digamos assim, né, você acaba caindo o quê? Em outra palavra. Só que os sons são parecidos, não são iguais, mas os sentidos, os significados são diferentes, tá? E foi o que aconteceu com a sua amiga aqui. Então, vamos ver o que aconteceu exatamente. Na verdade, quando a sua amiga disse, olha, eu estou adorando, eu adoro a minha maldição em inglês, e não tinha nada a ver com o curso, né? Ela queria dizer, na verdade, o quê? Que eu adoro o meu curso de inglês. Então, ela deveria ter dito o quê? I love my English course. Então, olha lá, curso de inglês é English course. Mas ela errou a pronúncia de course e ela acabou falando o quê? I love my English curse. E aí sim, curse vai ser o quê? Maldição, tá ok? Então, isso que aconteceu. A diferença de som entre course e curse.
Então, vamos ver em detalhe esses dois sons. Então, nós temos a palavra curse, tá ok? E nós temos o quê? Esse ezinho aí no final, tá vendo? Esse ezinho aí, ele não é pronunciado em inglês, então ele vai embora. Então, a pronúncia seria o quê? Curse, tá? Não fale curse, fale curse. Acaba com S, curse, tá? A seguir, nós temos então a palavra course, ok? E eu gostaria que você reparasse que esse ezinho final também não é pronunciado em inglês, então ele vai embora, ok? Então, a pronúncia ficaria o quê? Course, course, ok? Então, esses dois es não são pronunciados, então ficaria curse e depois course. Vamos primeiro course. O que significa course, tá? De modo geral, ele significa curso, tá? Há outras traduções também, dependendo do contexto, mas na maior parte é isso aí. Um exemplo disso. Se alguém pergunta para alguém assim, are stupid? Você é idiota, estúpido, né? E a pessoa diz, of course not. Você lembra em inglês? Of course é claro. Então, of course not é claro que não. Literalmente, of course seria do curso. Então, é claro, tá? Em português a tradução. Um outro exemplo, se você diz you raise your children and then they go away. That's natural course of life, tá? Raise. Raise em inglês tem duas traduções, ó, pode ser levantar ou criar, tá? Então, you raise your children. Eu gostaria que você note quando você fala you raise your children, seria você cria, né, as suas crianças, mas no sentido de que? De a gente cria, né, as crianças, tá? Os filhos. And then, e então, they go away. E eles vão embora. Então você educa, cria os filhos e depois eles vão embora. That's the natural course of life. Ou seja, esse é o curso natural da vida. Ok? Então a tradução de course, curso. Você notou que quando você fala course, você tem aí ó, o encontro do O, U e R. Or. Ok? E aí você vai encontrar em outras palavras também. Tá? Por exemplo, você tem court, ok? Que é corte, tá? Ou pode ser tribunal também, a gente fala às vezes corte, né? Tribunal. Você tem, por exemplo, o número for, tá ok? 4, olha lá, o O, U, R. Vamos ver um exemplo. Se você diz, you'll have to prove it in a court of law. Vamos lá, prove parece português e é provar. Então, you'll have to prove it. Você vai ter que provar isso, né? Que a pessoa disse, sei lá. In a court of law. Literalmente seria o quê? Em uma corte de lei. Não. Em português a gente fala o quê? Court pode ser corte, né? Mas também pode ser tribunal. Então, um tribunal de lei? Não. Como nós falamos em português, tribunal de justiça. Assim? Então, olha lá, você vai ter que provar isso, to prove it, né? In a court of law. Em um tribunal de justiça. Agora eu gostaria de fazer uma observação importante. Então nós dissemos aí que tem esse O-U-R, tá ok? Mas, às vezes, esse O-U-R, esse Uzinho aí, ó, ele não aparece nas palavras. Então o que acontece? Vai haver apenas o quê? A junção desse O com o R, O-R, tá? Vamos ver alguns exemplos. Quando você diz Lord, tá vendo? Que é Lorde, tá ok? No sentido igualzinho em português, tá? Um título. Então, nós não temos O-U-R, não, O-R. Depois, se eu dissesse corner, tá ok? Que é canto ou esquina. Porn, que é pornográfico, tá? Então, em vez de termos o que? O-U-R, nós vamos ter o que? O-R. Esse Uzinho, ele vai para o espaço. Vamos ver alguns exemplos. Quando você diz, por exemplo, save me, Lord, please, tá? Save, parece português, é salvar, mesma coisa. Então, me salve. Lord é um título, Lord, mas no sentido religioso, traduza por Senhor, tá? Não diga Sir. Sir é para a pessoa, tá? Senhor. Mas para Deus, né? Sentido religioso, diga Senhor, Lord. Então, save me, Lord, please, né? Me salva, Senhor, por favor. Agora vamos à palavra curse. A primeira tradução de curse vai ser ó, maldição, que foi o caso aí da moça, né? Que ela disse, eu adoro a minha maldição de inglês, né? Vamos lá. Então, você deve conhecer o filme lá, se não me engano, The Mummy's Curse, que seria ó, de trás para frente, ó, a maldição da múmia, tá?
Agora, curse também pode ter um seguinte sentido. Se é maldição, então vai ser o quê? O verbo amaldiçoar. E também pode ser o quê? Falar palavrões, tá? Praguejar, tá? Então vamos lá. Então se eu dissesse, if you say that, she'll surely curse you. Tá? Então, se você falar isso, se você disser isso para ela, sei lá, né? Ela will surely, sure em inglês é certeza, não é isso? E com L e Y no finalzinho vai ficar certamente. Então, ela vai certamente, esse will faz futuro, she'll surely curse you. Ela certamente vai o quê? Te amaldiçoar. Em português a gente não fala isso, então ela vai te xingar. Ó, se você falar isso, ela com certeza vai te xingar, tá? Então, curse you. Agora, vamos dar uma olhadinha com mais detalhe nesse curse. Olha lá, o R, não é isso? Olha lá, curse. E esse Ezinho no final, que nós falamos, não é pronunciado. Então, não fale curse, fale curse, tá? Olha lá, outros exemplos disso aí. Quando você fala purple, não é isso? Que é púrpura. Olha lá, o R, purple, purple, tá? Enfermeira em inglês é o quê? Nurse. Nurse. E uma vez mais, ó, esse Ezinho no final não é pronunciado, olha lá. Nurse. Um outro exemplo, quando você fala a palavra curve, que parece que em português é a mesma coisa, curva, né? Quando você fala, adoro as curvas do seu corpo, né? Então, I love the curves of your body, tá? E eu gostaria que você notasse esse o R e que esse Ezinho final também não é pronunciado. Então, não fale curvy, fale curve, tá? Purple. Nurse, curve, ok? Para exemplificar melhor esse som do were em inglês, vamos imaginar uma situação de amor, tá ok? Mas com você, não comigo, tá? Então vamos lá. Você conheceu um rapaz e foi assim, amor à primeira vista, né? Love at first sight, tá? E aí o que acontece? Você fica toda empolgada, tá? E você imediatamente quer que a sua mãe o conheça, né? E você marca um piquenique no parque, e aí vocês vão conversar, levar alguma coisa para comer, e aí aproveita e a sua mãe conhece o rapaz. Só que foi só um encontro que você teve, né? Não vai acontecer exatamente o que você queria. Então, vamos à situação, vamos ver o que vai acontecer, e aí a gente vê também exemplos, né? Mais exemplos desse som do E aí, quando você vai falar sobre o David, para sua mãe, o nome dele é David, né? Você diz o seguinte, né? I met a real gentleman, né? Ou seja, met é passado do verbo meet, que é encontrar, conhecer. Então, eu conheci um cavalheiro, né? Um real cavalheiro, não, um cavalheiro de verdade e tal, né? E a sua mãe fica meio desconfiada, isso eu já ouvi antes, né? E fala, really? Né? Really em inglês é realmente, mas nesse caso vamos traduzir por sério, tá? Então ela vai dizer, olha, eu encontrei, conheci um cavalheiro de verdade. E a mãe, really? Sério? Né? E você toda entusiasmada, apaixonada, diz, yes, yes, he's wonderful. Né? Sim, sim, o cara, ele é maravilhoso. Né? E aí, como eu disse, vocês marcam um encontro lá no parque. Né? Chegando lá, o que você e a sua mãe vêm, né? Ah lá, tá lá no parque o David, tá lá sossegado, tomando sol, de óculos escuro, né? A barba bem feita, né? Um bom partido, a sua mãe pensa, puxa, finalmente minha filha acertou, né? Daí o que acontece? Vocês fazem um piquenique e tal, e nesse tempo você percebe que tem uma tendência com o David, né? O cara bebe para burro, né? E leva seu próprio além das cervejas, leva seu próprio estoque de whisky, né? Eu sei que em uma hora e pouco, o cara toma assim muito, umas 10, 20 cervejas mais uma garrafa de whisky. O cara tá difícil, né? Depois de tanta bebida, né? O que aconteceu? O David simplesmente capotou. Dessa cena aí que tá tranquilão, né? Boa pinta e tal. A última cena que a sua mãe vê o David é assim. O cara capotou, não aguentou mais. Daí a mãe chega para a filha e diz o seguinte: Dear, querida, né? Are you sure David is a gentleman? O que é sure? É certo. Então você está certo? Não, você tem certeza que o David is a gentleman? Né? É um cavalheiro, né? E a mãe e a filha constrangida, por quê, né? Daí a mãe vai completar aí, ó. The poor bastard curses all the time. Vamos lá devagarzinho. O que é bastard? É bastardo, mas quando você fala
bastardo, pobre, isso não faz em português, né? O miserável, né? Alguma coisa assim, né? O coitado, o miserável, né? Curses all the time. Lembra, o que era curse? Curse era amaldiçoar, mas também falar para palavrões, xingar. Então, olha, o miserável, né? Vamos dizer assim, né? Pragueja o tempo todo. Ah, mas não fica só nisso, não. Olha lá. Spits on the floor. O que é spit? Spit é cuspir. Então, spits on the floor fica o quê? Cospe no chão. Né? Ah, não acabou. Burps. O que é burps? Arrotar. Tá? E has uncontrollable flatulence. E tem o quê? Flatulência uncontrollable. Incontrolável. Né? Então, ficaria, você tem certeza que o David é um cavalheiro? Olha, the poor bastard curses all the time. Né? O miserável, né? Pragueja, fala palavrão o tempo todo. Spits on the floor, cospe no chão, burps, arrota, and has uncontrollable flatulence. E tem flatulência incontrolável. Vamos deixar um pouquinho, né, a decepção da mãe e da filha, né, de lado e vamos ver o inglês aí. O que a gente pode identificar do que nós estamos vendo agora? Primeiro vai ser o quê? A palavra curse, que nós vimos, né? Então fica curse, tá? Ele pragueja ou fala palavrão o tempo todo. Mas o que lá? Sure, tá vendo lá? A pronúncia é sure. Are you sure David is a gentleman? Né? Tem certeza que o David é um cavalheiro, né? E note que o ezinho de sure, final o e, não é pronunciado, não é sure, é sure. Are you sure David is a gentleman? Tá? Depois, o que mais a gente pode identificar aqui? Burps, não é isso? Vamos lá, o que era spit? Spit era cuspir. Então ele pragueja, curses all the time, spits on the floor, ele cospe no chão em burps. O que era burps? Burp é arrotar, não é isso? Tá vendo o padrão? Olha lá, o R lá, sure, curse e burp, tá ok? E arrota e a flatulência incontrolável. Bem, para terminar, vamos lembrar lá da sua amiga, que não é louca não, né? Então, ela não quis dizer, na verdade, eu adoro, né, a minha maldição de inglês. Tudo bem, como eu falei, talvez seja uma maldição, o curso é muito ruim, mas não foi o que ela quis dizer, ela está adorando, tá? Então, na verdade, ela quis dizer o quê? Eu adoro o meu curso de inglês, tá? E em inglês, como é que era curso mesmo? A pronúncia é I love my English course, e não curse, ok? Course, curse. Tá? E um conselho para você, se você conhecer logicamente uma pessoa, não vá apresentar para sua mãe ou sua família logo na primeira ou segundo encontro, né? E essa situação é bem chata, você já passou por isso, já né? Levou um namorado, uma namorada na sua casa, vai conhecer a sua família e tal, né? Ou o contrário, você vai conhecer a família dele e tal, né? Dá um tempinho, né? Porque isso aí pode ser complicado. E principalmente, olha, se a sua família for mais ou menos, né, parecida com aquela do professor Aloprado do filme, tá? Com o Eddie Murphy, né? Que ele leva nem a namorada dele, mas talvez seja, né? E vai conhecer a família dele. Então acho que é melhor você pensar bem. Vocês dois vão se casar aqui ou em Chicago? Carla sabe cozinhar, porque alguém tem que alimentar o meu... Desse jeito, Sherman meu bebê vai não vai casar. casar. Sherman vai casar. Para de soltar pum na frente da visita, Pedro. Vive fazendo isso, só queria ver Porque ela é Coisa bonita, eu não vou feia. ficar Tomara prendendo que todo sua esse gás. bunda Você sabe que eu caia. tô prendendo Tem gases que há muito soltar tempo. Eu vou continuar soltando meus gases. E acabou. Bem, gostou da aula? Se você gostou, não se esqueça, dê o seu like aí embaixo, né? O seu thumbs up. Thumbs é literalmente polegar, então polegar para cima. Thumbs up, ok? E olha aí, se você gosta de pronúncia de inglês, gostaria de aprender mais, as inscrições para o meu mini curso grátis estão abertas. O link está aí embaixo. E faz agora, tá ok? Faça agora, senão você acaba esquecendo. A gente fala assim, vou colocar gostei e tal do vídeo, né? Gostaria de ter sido notificado sobre outros vídeos, mas acaba esquecendo de fazer isso, tá? Então, faz agora. Obrigado e até o próximo vídeo.